tarde a todas e a todos e sejam muito bem-vindos à Biblioteca de Alcântara. Esta é a biblioteca mais recente da Rede de Bibliotecas de Lisboa. Nós inauguramos em outubro de 2020 e, portanto, fizemos um ano muito recentemente. Agora, no mês de outubro, ainda estamos em festa do nosso aniversário. Cabe-me a mim, enquanto coordenadora desta biblioteca, fazer de anfitriã deste lançamento da revista, do número 1 da revista digital Entre Ler, uma vez que a doutora Susana Silvestre não pode hoje estar aqui presente, está numa reunião da Libraries 2030 e, portanto, cabe-me a mim este papel de vos receber nesta biblioteca, que, como todos já tiveram a oportunidade, e convido-vos a fazer uma visita mais, digamos, mais prolongada, porque vale a pena. Deste bocadinho que viram do jardim, é uma biblioteca muito bonita, cheia de luz e de energia e felizmente cheia de vida e de leitores e de utilizadores. Portanto, estão convidados a visitar a biblioteca um dia com mais tempo. Queria dar os parabéns ao Plano Nacional de Leitura. Nós, Rede Bibliotecas, somos parceiros ativos do Plano Nacional de Leitura, nomeadamente através da construção do catálogo, e dar os parabéns ao Plano, porque com o lançamento desta revista demonstra mais uma vez a sua vitalidade neste caminho, neste trabalho de promoção da leitura, da escrita, da literacia, e com esta revista, mais uma vez, interpelando e desafiando todos aqueles que se dedicam a estas áreas da leitura, da escrita, da literacia, professores, bibliotecários, técnicos, no fundo, a serem de facto questionadores, pensarem estas questões da leitura, para, no fundo, podermos sempre fazer mais e, sobretudo, fazer melhor. E, portanto, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Passaria a palavra à Anabela Caldeira, do Plano Nacional de Leitura. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Este é o dia do lançamento do número 1 da revista Entre Ler. Bem-vindos a esta biblioteca tão bonita e tão agradável. E muito obrigada. Vou tirar aqui. Sim. Bem-vindos então ao lançamento do número 1 da Entre Ler. E eu agradeço muito à Ana Santos por nos ter acolhido desta forma tão simpática. A revista Entre Ler tem hoje o lançamento do seu número 1, no ano passado saiu o número 0. E para quem não conhece ainda a revista, é uma revista digital, anual, de acesso livre e gratuito, e que tem como objetivo divulgar estudos e reflexões sobre leitura, escrita e literacia para todas as faixas etárias e nas suas múltiplas dimensões e contextos. Também divulga projetos de promoção da leitura, de formação de leitores. Dirige-se a todos os que têm a ver com estas coisas da leitura e da escrita, como sejam mediadores, investigadores, bibliotecários, técnicos, professores, portanto, todos aqueles que partilham o interesse pela leitura, pela escrita e pelas literacias. Este número 1, eu vou falar muito pouco, vou só dizer que o número 1 tem, então, 10 artigos que foram resultado de uma call, foram selecionados a partir de uma call pública, uma entrevista do professor Miguel Real, uma entrevista-conversa, não é bem uma entrevista, uma conversa entre o professor Miguel Real, o professor Miguel Taman e o professor Eugénio Lisboa sobre cânones literários, e a proposta de leitura de 8 livros. Agradeço muito a todos estarem aqui. Vamos contar hoje aqui com a presença da
da jornalista Ana Daniela Soares, que aceitou fazer a apresentação da revista. Temos connosco 3 dos colaboradores do número 1, além do professor Miguel Real, temos então como representante, digamos, dos autores dos artigos, o professor Jorge Brandão Carvalho, como representante, entre aspas, dos autores de propostas de leitura da rubrica a ler da revista, temos Isabel Ramos, que é a coordenadora interconselhia da RBE, da Rede de Bibliotecas Escolares, e temos também aqui um dos membros do Conselho Editorial da revista Entre Ler, que é Carlos Vaz Marques, a quem eu também agradeço muito ter-se deslocado aqui a esta biblioteca para hoje, ao fim da tarde, nos acompanhar no lançamento do primeiro número da revista. Muito obrigada e agora passo então a palavra à Ana Daniela. Muito obrigada, boa tarde a todos e obrigada por estarem aqui neste lançamento de mais um projeto importante, não só na divulgação da leitura, mas também em tudo o que está à volta desta arte, o livro, e tudo o que se pode fazer com o livro e tudo o que o livro pode também atrair para as suas páginas. Penso que estamos todos de acordo, a leitura é um pilar fundamental não só do nosso desenvolvimento, mas também da nossa democracia. Os livros não salvam, mas oferecem-nos opções, oferecem-nos escolhas. Não será por acaso que ditadores que foram leitores e até colecionadores de livros e até editores, como aconteceu com o Mao, assim que lhes foi possível, das primeiras ações que puseram em curso foi a queima de livros e o fecho de bibliotecas. Não nos esqueçamos que, por exemplo, durante o franquismo, bibliotecários foram perseguidos e aqui em Portugal, pouco antes do 25 de Abril, 3 mulheres foram a tribunal por terem escrito um livro considerado indecente. Ou seja, para vos dizer o quê, já passaram alguns anos, mas ainda não passaram assim tantos. Por isso mesmo, é um gosto e é um prazer estar aqui e participar no nascimento oficial de uma publicação gratuita, de acesso livre, disponível para todos, com artigos de qualidade. Entre Ler é o título o nome desta revista, e que tem como objetivo divulgar estudos e reflexões sobre a leitura, a escrita e a literacia, projetos e atividades de promoção da leitura e formação de leitores. E é isso mesmo que nós encontramos neste primeiro número. A primeira edição está pronta e já está disponível. Podemos encontrar artigos muito diferentes. A internet veio alterar em muito a nossa vida, sobretudo em tempos de pandemia, e claro que alterou também os nossos hábitos de leitura e até a forma como criamos literatura. Neste primeiro número da revista Entre Ler, encontramos especialmente 2 artigos sobre escrileitura, ciberliteratura, e um dos exemplos é este, como, por exemplo, podemos aplicar a ciberliteratura no âmbito do desenvolvimento de estratégias de educação ambiental, ou podemos ler sobre as práticas de leitura online, as leituras em grupo, mais assim, pois, aqui um ruído, não, tudo bem, as leituras em grupo, publicadas em redes sociais. Mas, por exemplo, também há espaço para a análise de um projeto de escrita, cuja fundadora, podemos dizer, e uma das principais motivadoras está aqui hoje connosco, Margarida Fonseca Santos, as histórias em 77 palavras. Aliás, neste artigo podemos perceber algum do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito deste projeto e que frutos é que têm sido colhidos através deste trabalho. Aliás, hoje já tive a oportunidade de conhecer a materialização deste Desafia-te, vem escrever em palavras. Penso que estará eventualmente disponível em breve nas livrarias. Nesta revista podemos ler também diferentes projetos museológicos e expositivos que cruzam várias áreas como património, ciência, humanidades. Vale a pena, por exemplo, conhecer, eu não conhecia, o MUESC, ou o projeto Metamorfoses. Não vou dizer muito mais sobre estes 2 projetos, convido-vos a lerem os artigos. E podemos também ler sobre este objeto que nos transforma, este objeto que se chama livro. Para quem divulga literatura como eu, muitas vezes nos perguntamos para quem estamos a trabalhar.
porque, só para terem uma ideia, o Todas as Palavras, emitido na RTP3, faz uma média de 100 mil espectadores por semana. Ou seja, no conjunto, aquele programa fará 100 mil espectadores. Obviamente que em Portugal não se vendem 100 mil livros por semana e provavelmente nem por mês. E, portanto, muitas vezes debatemos-nos com esta questão. Para quem estamos a trabalhar, quem é que nos vê e, afinal, daqueles que nos veem, quem é que, ou quantos é que depois dão o passo seguinte e vão comprar o livro e vão ler o livro. Pois bem, neste número 1 da Entreler, encontramos aqui algumas pistas. E, por exemplo, o contributo importante da formação de adultos na promoção da literacia, como estão a ser formados novos leitores. Há também aqui um artigo interessantíssimo que faz uma análise dos resultados do Programa Internacional para a Avaliação de Competências dos Adultos, ou seja, como é que estes são capazes de mobilizar na sua vida de todos os dias os conhecimentos e capacidades adquiridas ao longo da vida, conjugando literacia, numeracia e resolução de problemas. Mas continuamos com aquela questão que eu referi há pouco. E, afinal, quem é que lê livros hoje em Portugal? Há aqui um artigo que nos ajuda a perceber um bocadinho em que realidade é que nos encontramos. O artigo tem como título Leitores de Livros em Portugal, uma prática cultural em transformação. E, como disse, este artigo deixa-nos algumas pistas e, permitam-me o spoiler, não são muito animadoras, porque, segundo os autores, os níveis de leitura estão a diminuir, em particular entre os jovens e os mais qualificados. Sem dúvida que a literatura é uma excelente forma de fixar a nossa memória coletiva. Nos últimos tempos, em Portugal, o Holocausto tem vindo a despertar especial atenção entre escritores, editores e leitores. Basta ver, olhar para os tops de vendas e temos o violino de Auschwitz, o tatuador de Auschwitz e qualquer coisa de Auschwitz. Mas, afinal, que memória coletiva estamos nós a construir em torno desta página negra da história da humanidade? Há aqui um artigo na Entreler que nos faz refletir um pouco sobre este tema. A terminar, destaque para esta entrevista-conversa conduzida por Miguel Real, uma conversa com Miguel Taman e Eugénio Lisboa, uma conversa sem preconceitos e sem dogmas, e uma conversa até corajosa, diria eu. Os inocentes são sempre corajosos. São conscientes. Precisamos deles. Portanto, em resumo, em jeito de resumo, entre ler, a reler, a guardar, a partilhar. Boas leituras. Passo agora a palavra ao professor bibliotecário Jorge Leão Carvalho. Vem de Amares, vem de longe para hoje estar aqui connosco. Muito obrigada. Trouxe o Sá de Miranda. Amares. E que nos vai falar sobre precisamente isso que a Daniela disse agora sobre o Holocausto e a leitura. Sim, isso faz favor, Jorge. Está ligado? Acho que sim. Eu queria, antes de mais, agradecer-me o convite para estar aqui. Quando escrevi este artigo há uns tempos, filo com algum atrevimento, porque não sou muito dado às lides da escrita, tenho algum pudor na escrita, embora hoje veja que toda a gente escreve com grande facilidade. Eu não consigo e portanto, a escrita é sempre difícil, mesmo que seja num contexto que eu tenho tentado ter algum conhecimento. Portanto, esse agradecimento ao PNL e à edição deste artigo. Nós ontem, o país ontem assistiu a uma cerimónia rara com a colocação
não são dos restos mortais, mas da evocação de Aristides de Sousa Mendes no Panteão Nacional. Eu acho que Portugal é um país que trata mal a memória. E trata mal a memória em diferentes níveis, e a escola, enquanto instituição, trata mal a memória. E eu sou professor bibliotecário, mas também sou professor de História, e lamento que o ensino da História se esteja a reduzir em Portugal a níveis insignificantes na estrutura do currículo. E isto vai-se pagar mais tarde ou mais cedo. Não se formam novas gerações sem trabalhar a memória. E quando nós temos, durante a escolaridade obrigatória, e nomeadamente até o 9º ano, porque depois são poucos os que seguem o estudo da História no ensino secundário. Quando nós temos, no 2º e no 3º ciclo, a História reduzida a 90 minutos semanais, que depois espremidos, se calhar nem isso são, isto vai ter consequências. Eu, enquanto professor bibliotecário, tenho nos últimos anos tentado fazer aqui uma ligação entre o meu interesse pela história, particularmente a história contemporânea e muito particularmente esta temática do Holocausto, que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, e a minha função de professor bibliotecário. E, portanto, são esses dois interesses que eu tenho procurado cruzar, desenvolvendo no âmbito da biblioteca um projeto interdisciplinar de trabalho do tema do Holocausto, mas a abordagem do Holocausto como ponto de partida para a formação dos alunos para uma cidadania mais ativa, para uma educação para a tolerância, para o reconhecimento de situações que se vivem nos nossos dias e que, não sendo repetição de momentos do passado, devem ser olhados com um olhar que tenha em conta aquilo que se passou há 80 anos na Europa. Quando nós vemos, ninguém imaginava o que se passou, a invasão do Capitólio este ano, ou quando assistimos há umas semanas atrás àquele episódio com o Presidente da Assembleia da República rodeado de gente que, enfim, num estado de alteração que em Portugal, apesar de tudo, não era muito costume vermos. São pequenos episódios em que o nosso cotidiano vai sendo marcado, e já nem vou falar nas redes sociais, por uma linguagem do ódio, por uma sociedade que cultiva tudo o que é efêmero, em que este tipo de fenómenos, que olhamos para eles como sendo episódicos, mas que, no meu ponto de vista, marcam também aquilo que se está a fazer na formação das nossas sociedades e na formação dos jovens. A questão do Holocausto, que a nós portugueses nos toca também, embora não da mesma forma que noutros países europeus, tornou-se nos últimos anos, e também nisso chegou a Portugal tardiamente, quando comparado com outros países, tornou-se num fenómeno de moda, num tema de moda. Há um fenómeno de apropriação pela cultura popular em relação a esta temática, e daí o surgimento, basta ir às, já não digo às livrarias, aos supermercados, e ver os livros O Tatuador, A Bailarina, O Farmacêutico, As Crianças, O Filho, A Mãe, todo de Auschwitz. Auschwitz é a palavra que vende. E, na maior parte dos casos, estes títulos que nós encontramos, que são sucessos comerciais, são relativamente desinteressantes enquanto literatura.
Depois há uma enorme confusão entre aquilo que é historiografia, produção, representação do Holocausto na historiografia, e dois géneros cuja distinção nem sempre é fácil, entre ficção e, se repararem, em quase todos esses livros aparece qualquer coisa do género, baseado em factos reais, baseado numa história verdadeira, em que a ficção e memórias, conhecimentos de histórias verdadeiras é cruzado. Isto deu origem a um género que hoje em dia, enfim, é de alguma maneira reconhecido como a literatura do Holocausto, em que, fazendo um enquadramento histórico relativamente correto, se cria uma narrativa ficcional, diálogos imaginários, num quadro de acontecimentos que são mais ou menos verosímeis e que para o leitor pode ser mais ou menos atraente. É isto que, na maior parte dos casos, temos como a dita literatura do Holocausto, fazendo passar ao lado aquilo que são as mais interessantes obras de literatura sobre o Holocausto. Algumas até nem estão editadas em Portugal, mas apesar de tudo em Portugal tivemos até, mesmo nos anos 60, 70 e posteriormente, alguns livros que não foram grandes sucessos em termos de público, mas que são obras de facto referenciais. Eu refiro no artigo algumas dessas obras. O que nós temos hoje em dia é de facto esta literatura, enfim, mais vocacionada para, enfim, de enquadramento na cultura popular, muito relacionada também com o cinema, com a televisão, enfim, e que resulta em boa parte, neste contexto de apropriação da cultura popular, por uma grande influência daquilo que se passou nos Estados Unidos já há muitos anos e que se passou noutros países europeus. Aquilo que eu procuro também fazer enquanto professor bibliotecário, e eu trouxe aqui para mostrar, porque todos os anos eu na biblioteca edito um catálogo com os livros que existem na biblioteca sobre esta temática, que é este catálogo intitulado precisamente Ler Mais o Holocausto. Este não é o último, que é o último é o de 21, este é o de 20, mas foi o último em que teve edição em papel. O deste ano tem apenas edição digital, e onde se procura, enfim, enquanto professor bibliotecário, eu tento fazer alguma curadoria, alguma seleção dos títulos que são disponibilizados, sem descurar que eu também sou da opinião que, excetuando alguns casos, mais vale que um miúdo de 14, 15, 16 anos leia um livro menos bom do que não leia nada. E, portanto, se ele vai ler O Tatuador, enfim, não quero estar aqui a dar muitos exemplos, até de autores nacionais, são esses que vão ser lidos. A biblioteca também os deverá disponibilizar aos seus leitores. O foco, no entanto, deve ser sempre, na minha opinião, num quadro de ligação aos professores de várias disciplinas, nomeadamente de língua portuguesa, de história, de filosofia, de línguas estrangeiras e mesmo de outras disciplinas, tentar, como eu costumo dizer, eu tento infiltrar a temática do Holocausto no currículo. Com experiências muito boas, estamos neste momento na biblioteca a desenvolver um projeto no âmbito da disciplina de filosofia com as turmas de 10º ano sobre teorias da conspiração, pegando, enfim, em questões mais recentes, mas tentando depois, enfim, no paradigma do protocolo dos sábios de Sião como paradigma, e fazer um trabalho com os alunos nesse âmbito, e portanto tentando também aí fazer um pouco o trabalho da literacia dos médias, da utilização das redes sociais, de prevenção da linguagem do ódio, e tentando que o tema do Holocausto seja o ponto de partida para a formação mais completa dos alunos, nomeadamente em termos de direitos humanos e em termos de cidadania. E é esse o foco. Passo agora a palavra a Isabel Ramos, coordenadora
coordenadora interconselheira da Rede de Civilizações Escolares, que vem de Lesão Frio, para estar aqui connosco. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada e eu pelo convite. É uma honra estar aqui. Tem que se ligar, não sei se está ligado. Está ligado? Tá. É uma honra, como dizia, estar aqui. E ainda para mais, segundo disse a Anabela, a representar as recensões deste número 1 da revista. Não sei se consigo. Não podíamos ter cá todos. Mas se não me sinto à altura dessa responsabilidade, pelo menos a escritora que eu escolhi para fazer a recensão estará à altura de todos esses desafios. Irene Valé. Muito bem. Eu sou, então, como disse a Anabela, coordenadora interconselhia de bibliotecas escolares. Eu trabalho muito com leituras, leitores, livros, outros formatos, e até trabalho com não leitores. Aliás, fundamentalmente, trabalho mais para os não leitores. Não é que uma recensão como a que fiz para esta revista chegue aos meus públicos, pelo menos aos alunos, pode chegar, mas não sei se o fará ler o livro. Neste caso, este livro, o livro em questão, é muito importante para o meu público predileto, que são os professores bibliotecários. Já lhes disse até que todos eles teriam de ler este livro. Tem muitos ensinamentos, fala da memória coletiva, fala das bibliotecas da Primeira, da Biblioteca de Alexandria, fala de leitores, fala de muita gente anónima que desde há muitos milénios, há muitos séculos, deixa de falar e incomoda-me, lutaram para que o livro acontecesse. E o livro, como vocês sabem, é uma máquina poderosa, porque guarda todas as nossas memórias, a memória dos povos, por diferentes que sejam. E então, a recensão que fiz tem pelo menos, ou pretende motivar para a leitura, mas mostrando o lado bom da humanidade, a esperança na humanidade. Não é que Irene Valejo nos esconda a outra parte, o lado obscuro da humanidade, mas no fundo é essa a esperança que resta, a esperança na humanidade. Eu li este livro e gostei de o ler como profissional, ligado às bibliotecas, mas também ao nível pessoal e até ao nível do meu percurso académico. Esta recensão surgiu numa conversa que eu tive com um professor que muito estimo da Universidade Aberta, da Cátedra de Estudos Globais, o professor José Eduardo Franco, e numa conversa em que falávamos de ser possível ou não traçar o perfil de um leitor global, ele aconselhou uma leitura deste livro, pelo menos para início, e fez muito bem. É importante também, nisto da leitura, é muito importante quem nos recomenda as leituras, porque sendo pessoas que leem frequentemente, as suas recomendações são de ter em conta. Eu trouxe, não muito mais para vos dizer, mas gostava muito de partilhar convosco um pedacinho, uma leitura breve
de um dos últimos capítulos do livro, que tem como título até Atreva-se a recordar. Que isto também é um atrevimento. É um atrevimento ler, escrever, falar sobre o que se lê e recordar as memórias, por mais antigas que elas sejam. Passo então a ler só um pedacinho. Não liguem, eu tenho os livros sempre assim todos rabiscados, mas isso já é um costume. Só para que a leitura saia melhor. A invenção dos livros foi talvez o maior triunfo na nossa tenaz luta contra a destruição. Confiamos aos juncos, à pele, aos farrapos, às árvores e à luz a sabedoria que não estávamos dispostos a perder. Com a sua ajuda, a humanidade viveu uma fabulosa aceleração da história, do desenvolvimento e do progresso. A gramática partilhada que os nossos mitos e os nossos conhecimentos nos proporcionaram multiplica as nossas possibilidades de cooperação, unindo leitores de diferentes partes do mundo e de gerações sucessivas ao longo dos séculos. Em diferentes épocas, ensaiamos livros de fumo, de pedra, de terra, de folhas, de juncos, de seda, de pele, de farrapos, de árvores e agora de luz, os computadores e os e-books. Os gestos de abrir e fechar os livros ou de viajar pelo texto variaram no tempo. Mudaram as suas formas, a sua rugosidade ou lisura, o seu interior labiríntico, a sua maneira de ranger e sussurrar, a sua duração, os animais que os devoram e a experiência de lê-los em voz alta ou baixa. Tiveram muitas formas, mas é incontestável que o sucesso da descoberta é esmagador. Devemos aos livros a sobrevivência das melhores ideias fabricadas pela espécie humana. Sem eles, talvez tivéssemos esquecido aquele punhado de gregos temerários que decidiram entregar o poder ao povo e chamaram democracia a essa ousada experiência. Os médicos hipocráticos que criaram o primeiro código deontológico da história, onde se comprometiam a cuidar também dos pobres e dos escravos. Aristóteles, que fundou uma das mais precoces universidades e dizia aos seus alunos que a diferença entre o sábio e o ignorante é a mesma que entre o vivo e o morto. Eratóstenes, que usou o poder do raciocínio para calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro de apenas 80 km, utilizando somente um pau e um camelo. Ou os códigos legais daqueles loucos romanos que um dia reconheceram a cidadania a todos os habitantes do seu enorme império. Ou esse grego cristão, Paulo de Tarso, que pronunciou talvez o primeiro discurso igualitário quando disse: não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Quem seríamos hoje se tivéssemos perdido a recordação de todas estas descobertas? É essa a pergunta que vos deixo. Muito obrigada. E agora passo a palavra ao professor Miguel Real para falar um bocadinho da experiência que teve com esta entrevista e conversa. Obrigado. Sobre os cânones. Bem, eu agradeço também o facto de ter sido convidado para estar aqui nesta sessão. É uma pequenina festa, o lançamento da revista. Eu estive a vê-la à tarde na internet. Tem, como é que se diz, tem qualidade para continuar, sem dúvida, não tenho a mínima dúvida. E dirige sobretudo a professores, portanto, espero que, sobretudo, foi o que eu entendi, espero que enviem para as escolas. Espero que enviem para as escolas o link, que é o normal, para os professores poderem consultar.
Portanto, parabéns ao Plano Nacional de Leitura por mais esta iniciativa. Depois, eu estava a querer escrever sobre o cânon que saiu o ano passado, para o JL. Depois acabei por não escrever, mas, entretanto, a Anabela, a Teresa telefonaram se eu podia mediar uma conversa e tal. Eu já conhecia o livro, o pequenino do professor Eugénio Lisboa não conhecia, só conheci meia hora antes, não, acho que ele se esgotou e, portanto, não o tinha. Este sim, este já tinha uns 4 ou 5 meses de meditação. Gosto muito do Miguel Taman também, não pelas posições dele, que são totalmente heterodoxas a todas as posições que nós conhecemos. Não só no que diz respeito à literatura, como também no que diz respeito à própria história, à própria memória, também, por exemplo. E convido-vos a ler em casa, se quiserem, ou na biblioteca, deve haver o livro aqui na biblioteca, o livro, o verbete Portugal. Portugal é um verbete que, em palavras finas, devasta e arrasa tudo o que temos dito sobre Portugal. Até põe em causa se existe, no sentido de um discurso de identidade forte, como, por exemplo, Eduardo Lourenço diz que temos uma hipermemória, uma hipermemória, hiperidentidade, a hipermemória. É um discurso totalmente novo. Não existe na representação, na teoria da representação cultural, desde o Aventura de Sousa Santos, o Eduardo Lourenço, o Jaime Nogueira Pinto e outros, que agora não vou continuar. Não existe nada parecido com isso. E tem 2 páginas, portanto, é qualquer coisa, é quase o avesso das causas da decadência do antecapital, mas ele não fala, são termos metafísicos que ele se recusa a falar. Ascensão, queda, decadência. Bem, então aceitei, ser um pouco inocentemente. Foi inocente. Quer dizer, não. E acho que correu bem. Eu estive a ler a entrevista agora. Correu muito bem. Eu não sou jornalista, não é? Não sou jornalista, não tenho aquela especificidade que se aprende na faculdade. Tenho que perguntar isto. Tinha uma estratégia. O que é que eles não falaram? Do que não falaram, dos autores ou das correntes que não falaram. O Eugénio Lisboa tinha muitas correntes que não tinham falado, tinha muitos autores que não tinham falado. Ele depois explica na entrevista, porque o cânon dele dirige-se à classe média, ao leitor médio, e o leitor médio não lê Raul Brandão, e, portanto não aparece lá Raul Brandão. Eu não sei se é a justificação dele. Não, se estamos de acordo ou não, isso é outra coisa. O cânon do Miguel Taman e do Feijó e do Figueiredo é diferente, tem muita qualidade e é muito inovador face aos diversos cânones que Portugal tem feito, que os professores de literatura têm feito, inclusivamente, sobretudo, os têm feito para depois serem aplicados no ensino secundário. Não é? Portanto, é um cânon, para além de aparecer o verbete de Portugal, que é uma autêntica provocação, um cânon de literatura, e depois diz que, nesse cânon de Portugal, diz que uma identidade portuguesa não ajuda nada à literatura, pelo contrário, nem dá empurrão, pelo contrário, atrapalha. Pronto. Aparece todo um conjunto de temas que nunca foram, quer dizer, têm sido tratados, sobretudo em teses, mas em termos de canónicos, digamos assim, nunca apareciam, não é? Que é a literatura feminista, que é trabalhada a partir de... há uma referência ao século XVII, mas sobretudo trabalhada a partir do século XIX, sobretudo a partir do final do século XIX, portanto, literatura feminina, tomei aqui nota mesmo, que é justamente uma novidade. A literatura relativa ao homossexualismo, masculino e feminino, portanto, também
fez um cânone dessa literatura, o que é raríssimo aparecer, por vezes por pudor pelas pessoas mais velhas e por ignorância pelas pessoas mais novas. Portanto, temos ali em 2019 o retrato do que é uma literatura feminista, uma história da literatura feminista, evidentemente, em 4 ou 5 páginas, não é? E outra que é da literatura homossexual também. Tem uma das autoras que eu prefiro, mas que às vezes tinha vergonha de dizer que prefiro, porque era sempre atacado por isso, que era a Floribela Espanha, que eu já sei. António Carlos, calma. Não, nada contra a Floribela. Não, até tenho ensaio sobre ela na revista Faces de Guerra. Portanto, pronto. Escrevi já sobre ela e acho muito bem. Tenho pena que os alunos não leiam as Floribela como liam há 25 anos. Pois, sim, exatamente. Mas é um fenómeno paradoxal, é uma das autoras mais lidas, popularmente falando, em Portugal e no Brasil, e é uma autora menos que agrada menos aos poetas, verdadeiramente os poetas, os chamados poetas. Portanto, como tu és um poeta, para além de crítico, eu pensei que não te agradasse muito. Então já somos 2 a gostar da Floribela. Pronto. Não, 3, o Joaquim Manuel Magalhães também gosta. Então, já são vários. Mas era alguém que estava fora do cânone. Num cânone popular, claro que ela aparecia, e todos nos lembramos da canção do Estrovante, não é? Que era amar. Pronto, é o Estrovante, salve. E por isso aparece. Não sei se é feito pela Ana Kobluka, que é uma professora nos Estados da América, e portanto não sei se ela se estava a par deste desgosto, mas no Brasil é trabalhado também por várias outras professoras, bastante trabalhado. Portanto, era um cânone, é considerado, em termos clássicos, uma lista estabilizadora, ou equilibrada, estabilizadora, dos autores nacionais, neste caso, e eles desestabilizam isto tudo. Pronto, isto eu gostei desses. Claro que todos aqueles, o Camões, o Pessoa até tem 3. Tem 3 do Feijó, tem 3 verbetes, mas não é o Pessoa que nós costumamos ler quando vamos à Casa Fernando Pessoa, é um outro tipo de Pessoa. O Saramago também aparece, exatamente. Pronto, e agora, evidentemente, por isso, era um cânone desestabilizador, que é o contrário da definição de cânone, que pretende ser plural, agradar a todos, por hoje, tanto homens como mulheres, por tanto prosadores quanto poetas, tentar encontrar um consenso, digamos assim, entre os professores para depois transmitirem aos alunos e também para as editoras editarem os livros deles. Eles são desestabilizadores, totalmente, portanto, e é um conjunto, agora não vou ler aqui isto tudo sobre essa desestabilização, e onde a pluralidade existe, evidentemente que existe, mas a desestabilização no sentido de que mesmo aqueles que são considerados normais como Camões, o Sá de Miranda, o Essa, por exemplo, é visto com outros olhos diferentes. Portanto, quem for um estrangeiro que chega a Portugal e vai ler o cânone e a partir daqueles verbetes vai ter uma grande surpresa se depois for à Wikipédia. Então, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra e é totalmente até o contrário. Bem, então fui apanhado fui entalado, se assim posso dizer, uma expressão horrível, mas fui entalado entre Eugénio Lisboa, que se defendeu muito bem, aliás, portanto, é um cânone classicíssimo,
e que põe, como ele nasceu em Moçambique, põe de vez em quando um moçambicano pelo meio, então, o Repórter X, o Gravato Dias e outros assim, porque, evidentemente, mas não pôs o Rui Knopfler, que é o maior amigo, foi o maior amigo dele. Que é difícil. Não pôs. Portanto, e, evidentemente, e o Miguel Taman, que ele tentou sempre, nas questões que eu lhe punha, ele tentou adoçar, suavizar esta iconoclastia que o cânon dele e dos outros autores defende. Gostei muito de fazer. Possivelmente um jornalista profissional teria outras perguntas, mais perguntas para fazer. Eu só fiz aquelas perguntas, depois como podem ver na entrevista, que eu considerava mau gosto, como todo o português, que eram defeitos do cânon. Mas eu fazia aquilo também a sorrir e, portanto, eles também sorriam e ficámos todos amigos com pessoas civilizadas. Obrigado. Obrigada a nós. Agora dou palavra ao Carlos, que é membro do Conselho Editorial da Revista Editorial. Obrigada. Então, boa tarde. Quero começar por agradecer à doutora Teresa Calçada o convite para integrar o Conselho Editorial da Revista Entre Ler. Estou aqui, em certo sentido, sem mandato, mas em representação do Conselho Editorial, e foi para mim uma honra e um privilégio ter tido acesso em primeira mão aos textos propostos para publicação na revista e ter tido a possibilidade de contribuir para a escolha dos conteúdos que fazem este primeiro número. Aliás, uma escolha em que tivemos de deixar de fora trabalhos com qualidade suficiente para fazerem parte desta edição inaugural e que só não foram incluídos nela porque, em alguns casos, tratavam dos mesmos temas ou de temas com muita afinidade ou que correspondiam a estudos de caso no mesmo âmbito de trabalhos que acabámos por integrar e por selecionar. E pareceu-nos pertinente optar pela variedade e evitar um grau de redundância que provavelmente ia fazer com que uns textos abafassem outros, em certo sentido, mas como estamos a lidar, como não estamos a lidar propriamente com assuntos de atualidade imediata, é possível que, até é possível que haja alguns desses contributos que não passaram por este primeiro crivo por causa desse aspecto de redundância e ficaram de fora, que venham a ser incluídos numa edição futura. Chegamos a pôr essa questão. Veremos, evidentemente, também agora em função de contributos que continuem a aparecer e imagino que depois de publicada e conhecida a revista, os contributos aumentem ainda significativamente, embora tenha sido, como digo, significativo o número de colaborações que se propuseram para publicação. Devo dizer, aliás, que foi para mim surpreendente a quantidade e a diversidade dos ensaios que nos chegaram com uma simples chamada pública, uma call, como se diz em termos académicos, de uma revista que na verdade não existia quando foi lançado o repto para enviarem contributos, apesar de já ter havido um número zero, mas a revista de facto não existia, era uma revista ainda virtual, embora ela continue a ser virtual noutra dimensão, uma vez que só tem publicação online. Só agora passa de facto a existir e por isso acho que é um momento este de celebração em que estamos a ver nascer, a participar no nascimento desta nova publicação e espero que esta seja a primeira de muitas edições da revista Entre Ler e que agora, conhecidos os parâmetros genéricos da publicação, muito mais autores, muito mais investigadores, muito mais professores, muito mais entusiastas da leitura, se sintam motivados a enviar propostas e contributos para os próximos números.
O que concluí a partir desta, pelo menos para mim, surpreendente quantidade e diversidade de propostas para publicação é que há muito trabalho silencioso na sombra, com pouca visibilidade, que vai sendo feito na academia, nas bibliotecas, tanto públicas como escolares, em clubes de leitura, espalhados um pouco por todo o país, em instituições de natureza muito diversa, trabalho de promoção da leitura e de estudo da própria história da leitura, que precisa de ser conhecido, recolhido e agregado, e é essa necessidade de sistematização e de divulgação que esta revista, estou convencido, vem suprir. Aliás, em certo sentido, há neste momento uma outra iniciativa que está a nascer, o Centro de Estudos de História da Leitura, e parece-me que há aqui uma relação que pode vir a estabelecer-se e a ser frutuosa, no sentido, de facto, como dizia, de agregar, de recolher aquilo que é o trabalho muitas vezes invisível, de pequena escala, que não tem uma dimensão extraordinária para ter holofotes muito potentes sobre ele, mas que merece, de facto, ser coligido não só para a memória futura, como para ensinamento presente. Faz todo o sentido que este trabalho seja levado a cabo no âmbito do Plano Nacional de Leitura, que é a entidade promotora desta publicação, e por isso, uma vez mais, felicito a doutora Teresa Calçada pela iniciativa e pela capacidade de reunir com o entusiasmo que todos os que a conhecem sabem que tem, o entusiasmo que faz com que se congregue a participação empenhada de quem contribuiu para este número em particular, mas para para a própria ação do Plano Nacional de Leitura, que agora tem esta revista que está disponível e de forma sustentável, ou seja, de forma gratuita, a edição eletrónica. E eu não vou deter-me muito mais sobre os conteúdos concretos deste primeiro número, para evitar, uma vez mais, a redundância, porque essa apresentação já foi feita e bem feita em intervenções anteriores, e sobretudo porque a revista está aí e, portanto, quem quiser, imediatamente pode saltar desta sessão para a leitura organizada ou desorganizada da própria revista, a partir de agora à disposição de todos. Aquilo em que gostava de refletir brevemente convosco diz respeito à forma como podemos contribuir para, à falta de melhor termo, porque é uma palavra que às vezes parece um bocado de âmbito dos supermercados, não é? A promoção da leitura não é pague 2, leve 3, mas de facto falta-me uma palavra melhor para isto. Eu talvez prefira até falar de promoção de leituras, de um Plano Nacional de Leituras para acentuar o caráter plural que deve presidir este tipo de iniciativas, uma vez que este é um território desejavelmente mais propício à busca da exceção do que à imposição de qualquer tipo de norma. Nós que aqui estamos, acho que posso, por um momento, falar por todos, somos, e espero que não tomem a expressão como ofensiva em nenhum sentido, somos uma tribo, com interesses muito diferentes, com salutares diferenças de gosto, seguramente, perspectivas muito distintas, provavelmente, sobre aquilo que deve ser mais ou menos valorizado, ou seja, refletindo a pluralidade de uma sociedade moderna, cosmopolita e cada vez mais hipertecnológica. Em todo o caso, apesar de toda essa diversidade, vejo-nos como uma tribo, a tribo daqueles que ainda acreditam que a palavra escrita é insubstituível e que o livro, seja qual for a forma tecnológica que assuma, porque já houve o tempo em que era um papiro, uma pedra, um junco, e o livro da Irene Vallejo é extraordinário a fazer, a elencar
essa vida longa que o livro tem, mas seja qual for a forma tecnológica que assuma, acho que todos partilhamos desta crença, se calhar é uma palavra deslocada, mas desta certeza de que a palavra escrita é insubstituível, continua a ser um instrumento central para a transmissão do conhecimento e um instrumento ímpar também na partilha humana de emoções. Há outros média que nos oferecem tudo isso, estímulos à reflexão, conhecimento, emoções, mas talvez nenhum com uma gama e uma amplitude e uma profundidade de leitura, até pelas próprias exigências que a leitura nos faz, nenhuma que o leve tão longe como o livro. O ato de ler, em geral, é silencioso, é reservado, é quase solipsista, e tem de ser assim, requer tempo, requer paciência, requer recolhimento, tudo requisitos cada vez mais em falta nas nossas vidas aceleradas. E depois está lá o livro que, para aqueles que ainda resistem à voragem da vida acelerada, impõe uma pausa, impõe um momento de trégua, impõe quase um parênteses em relação ao mundo exterior, uma campânula em que o livro nos atrai para dentro dele, e todos nós, aqueles que lemos com regularidade, sabemos ter em comum esta necessidade de, por momentos, suspender o tempo na leitura. Ora, aceitarmos esta ideia, que nem sequer me parece especialmente arrojada, que somos parte de uma tribo vital na nossa sociedade, leva-nos a ter consciência, uma consciência mais aguda, parece-me, de que, embora precisando de um certo isolamento para ler, estamos, afinal, acompanhados por outros como nós. E por isso é que precisamos, muitas vezes, nos reunir, e por isso é que este regresso, depois dos meses longos e penosos de confinamento, que foram bons, ou que seriam, teoricamente, ótimos para a leitura, e, em alguns casos, terão sido, mas que, a certa altura, começaram a ser duros porque não havia a outra componente, a componente da reunião, do encontro, e sabendo que nós precisamos desse recolhimento, sabemos também que precisamos depois de partilhar leituras, de partilhar aquilo que sentimos e experimentamos ao ler. É isso, aliás, parece-me, que explica a proliferação nos últimos anos de festivais literários, esses também por outra ordem de razões, mas sobretudo, e isso tem-me impressionado bastante, clubes de leitura. Acho que é um fenómeno que está ainda pouco diagnosticado, mal diagnosticado. Acho que havia, aliás, uma proposta de um texto à volta disso, mas que ficou para desenvolvimento mais apurado. Mas esse fenómeno que me parece que tem proliferado, são clubes de leitura que podem ser melhores ou piores, mais populares ou mais eruditos, mas refletem a tal necessidade intrínseca de socializar aquilo que, em grande medida, é privado, quase íntimo, que é o ato da leitura, e que poderá tornar-se uma experiência incompleta se não houver depois do momento da leitura, esse espaço de encontro e de conversa a respeito daquilo que se leu. Temos, portanto, assentemos esta ideia, se não se importam, temos, portanto, uma tribo. E nessa tribo há toda a sorte de especificidades sociológicas, económicas, relacionadas com o tipo de formação académica. Em todo o caso, particularidades que precisam de ser estudadas, conhecidas e avaliadas, até para se perceber melhor de que modo é que poderemos intervir, nomeadamente a nível educativo, para chamar mais gente à tribo.
para que isto não fique só, às vezes eu tenho a sensação ou tenho o receio de que atos públicos à volta da leitura corram o risco de se tornar conversa entre convertidos, a darem graças ao Deus livre, com rituais iniciáticos cada vez mais desligados de uma realidade exterior de quem não acede a essa tribo, e portanto parece-me que aquilo que pudermos fazer, e o Plano Nacional de Leitura é o instrumento mais eficaz, mais evidente para isso, aquilo que pudermos fazer para chamar mais gente à tribo será útil. Sabemos todos que o poder que a leitura pode ter, isso já foi enfatizado aqui por intervenções anteriores, o modo como pode marcar intimamente as nossas vidas, e esse entusiasmo a partir de experiências que já nos marcaram a todos, porque tenho a certeza que leitores regulares já tiveram os seus momentos de epifania, e é com essa epifania, mesmo quando depois às vezes temos experiências que nos derrotam parcialmente ou momentaneamente, há sempre aquela memória daquela experiência de leitura que foi verdadeiramente transformadora, não sabendo eu exatamente o que é que transformou, onde é que me transformou, mas sei que houve momentos de leitura, continua a haver por vezes momentos de leitura que me transformam intimamente, e isso dá-me um entusiasmo que me faz sentir a necessidade de transmitir, por um lado, essa minha experiência particular, mas por outro lado, o incentivo a que essa experiência se multiplique. E para que seja transmitido esse gosto, esse prazer, tem de haver conhecimento e estudo prévio sobre o mundo dos livros e da leitura, e é neste aspecto que a revista Entre Ler pode, a partir de agora, parece-me fazer a diferença. Não será uma revista para o chamado grande público, aliás, a noção de grande público tem sido até um dos maiores obstáculos à promoção da leitura, com a justificação de que falar de livros não estimula as massas. Claro que não estimula as massas, é verdade. Programas sobre livros nunca alcançarão as audiências de grandes fenómenos de entretenimento, mas quando a Ana Daniela Soares fala em 100 mil pessoas, caramba, é muita gente. E, portanto, os marketeers que olham para aquilo e comparam aquilo com o Big Brother e dizem que não, isso não faz. Não, sim, mas na sua escala é importante e muito significativo, e cabe-nos a nós que acreditamos, repito, na vitalidade da palavra escrita, agregar, tanto quanto possível, esta imensa minoria que sabe como um livro pode fazer a diferença. Penso que podemos contar, a partir de agora, com a Entre Ler para isso, e dito isto, só me resta desejar uma vida longa a Entre Ler. Trocamos de cadeira. Com licença. Olá a todas as pessoas que estão aqui. Uma palavra especial para os autores e aqueles que fizeram a revista no verdadeiro acesso da palavra. Eu tenho muito gosto em que possamos ter esta aventura como tribo. Vou roubar-te a expressão. Não que não tenhamos outras, já dá, do domínio público, ao contrário de outros domínios. Não registaste. Que isso aconteça, porque faz parte exatamente de um percurso de muitos de nós, no sentido de colocar o livro, a leitura, as literacias e a literatura nesse lugar que é, no fundo, ler e dar a ler. Acho que isso une essa tribo, ler e dar a ler,
nas diferentes categorias que ocupamos, no lugar relativo de que gostamos ou de que vamos sendo capazes. E poder fazê-lo numa revista digital de acesso gratuito para este conjunto de pessoas, não necessariamente os que estamos aqui, mas para o conjunto das pessoas que fazem desta matéria o lugar da sua profissão, do seu interesse, do seu entusiasmo, é bom. Acho que é mais um elemento, um contributo para agregar, e ninguém melhor que o Carlos Vaz Marques aqui referiu isso muito bem, é um agregador dessas preocupações, dessas ideias, desse conhecimento, desse saber de alguns de nós, que, convocado desta maneira, pode ter frutos. E nesse sentido, e tenho que agradecer desde já aos autores e ao Conselho Editorial e aos que estamos aqui, porque é tudo feito porque pertencemos à tribo. Alguns destes trabalhos deviam ser pagos, porque o valor do trabalho intelectual é uma das partes do não reconhecimento deste setor da sociedade, mas agradeço muito a todos os que colaboraram por gosto e amigavelmente, autores mais consagrados, autores menos consagrados, pessoas do meio. Eu devo dizer-vos, tenho aqui um particular agrado por ter aqui connosco pessoas da rede das bibliotecas escolares, porque é um lugar por excelência onde esse ler e dar a ler pode ter frutos. Eu nem vi que estava a Manuela aqui, mas vi só quando me sentei aqui. A Manuela é coordenadora da rede de bibliotecas escolares e, portanto, fazer uma revista que tem ideias, debate contraditório, posições extremas, que tem a oportunidade de ter autores que estão nestas bibliotecas, que são consagrados, poetas e outros que tais a trabalhar, é muito importante. Da mesma maneira também os dos média. E aqui falo da Ana Daniela, mas também do Carlos Vaz Marques, porque há outra sensibilidade, há outro olhar, e nós não podemos desconhecer que estas ações à volta do livro, da leitura e da literatura precisam de divulgadores. Tanto mais precisam quanto o tempo da voragem, o tempo liquefeito em que nós habitamos, o tempo sem tempo, o tempo aditivo que vem da natureza de outros média, é muito duro para a leitura. Portanto, nós, nesse sentido, somos corajosos. Sejamos tolos ou não, é verdade que é preciso uma certa envergadura para nos juntarmos. E eu queria celebrar, e termino porque isto vai longo, celebrar esta revista feita desta maneira, de uma forma relativamente amadora, claro, no sentido dos que amam o livro, a leitura e a literatura. Não pensa que é de outra maneira, nem a Anabela me perdoaria que eu dissesse isso. Amadores da palavra escrita, que possam ter encontrado, ou venham encontrar, um lugar também de escrita, neste caso usando as virtudes de uma escrita que vive no mundo digital, que transmite palavras, pensamentos, reflexões, e que pode servir até de ensinamento e de forma de ajudar aqueles que trabalham no terreno, aqueles que fazem muitas vezes da sua vida fazer leitores. Com tudo o que isso quer dizer, seja com cânones mais clássicos, seja com anticânones, como o Eugênio Lisboa quis mostrar, que era uma coisa popular, um cânone popular, quem gosta de ler, seja com alguns artigos divulgando livros que esperamos cheguem a todos, seja com a divulgação de textos sobre a memória, sobre a história, sobre as próprias modificações do livro, da leitura e da escrita, que é um aspecto que também nos interessa convocar para a nossa reflexão, cada vez mais hoje, exatamente no tempo destas tecnologias
que ocupam o nosso meio social e, finalmente, depois deste agradecimento e, claro, sempre a todos aqueles que o fazem pro bono e que o fazem com entusiasmo, reconhecer aqui que esta sessão, quer o número 0, quer o número 1, vocês já perceberam porque é que o Conselho Editorial é importante, não é? O Carlos disse aqui tudo aquilo que pode ajudar a fazer uma revista, Carlos Vaz Marques, que tudo isso nos permita fazer o número 2, o número 3 e agradecer a quem aceita essas convocatórias, essas call que nós fazemos na expectativa de que haja deve haver nesta revista. Muito obrigada a todos.